Conversar com a gente acerca de um assunto muito complexo, muito delicado, que são crimes sexuais, né, delegado? Isso é um assunto bem delicado, mas que é necessário a gente falar. Exatamente. Então eu quero começar essa entrevista perguntando ao doutor quantos foragidos por crimes sexuais estão sendo procurados atualmente? Tem algum número? Isso, nós temos um número, não que seja um número total, né? Mas no momento nós estamos envidando esforços para a localização de 9 foragidos. Haviam 10, né? Só que a partir do momento que nós divulgamos os cartazes, né, de procurados, já se logrou prender um foragido que estava em Curitiba, inclusive usando o nome falso. E foi justamente graças a essa denúncia anônima que nós conseguimos localizá-lo e prendê-lo. Então, atualmente restam 9 foragidos, né, que ainda seguimos contando com o apoio de toda a população, com denúncias anônimas e com informações que a gente possa localizar essas pessoas. E depois que capturarmos esses, vamos dar uma nova sequência de procurar os outros foragidos do Nucria. Muito bem. Quais são os principais desafios, né, dificuldades da Polícia Civil na captura desses criminosos? Os desafios são enormes, porque, infelizmente, a gente conseguiu observar, principalmente nesse ano de 2024, que a maioria desses foragidos, que são todos por crimes sexuais contra criança e adolescente, cujas penas são altas e que foram condenados a penas altas, eles contam com o apoio da própria família para seguirem nessa condição de foragidos. Então, a grande maioria desses autores praticaram crimes contra algum membro dessa família, mas aí então uma parte da família acredita que esse crime não aconteceu, a outra parte finge que não acredita ou não quer acreditar, e a partir daí passa a dar cobertura a esses foragidos. Tanto que das denúncias que nós recebemos, conseguimos identificar a casa de uns 3 ou 4 foragidos que, assim que souberam que a polícia estava atrás, contaram com o apoio de familiares para se ocultar em outros lugares. Então esse é o grande desafio. Muito bem. Existe um perfil comum entre os foragidos para este tipo de crime? Existe. Infelizmente existe um perfil comum. Pelas próprias fotografias que a gente divulgou, se consegue ver que são pessoas que no imaginário do cotidiano você olha, não imagina que aquelas pessoas cometeram crimes tão graves. Então são pessoas que conseguem se inserir bem na sociedade, se inserir em algumas igrejas, em alguns segmentos religiosos e até outros meios da sociedade que tem acesso fácil à criança, né, e adolescente, e costumam praticar esses crimes. Então são pessoas que aos olhos da sociedade passam meio que desapercebidas e que somente se dão conta da prática de crimes graves quando são revelados pela polícia, como aconteceu agora. A grande maioria das pessoas diziam: a gente conhece, é meu cliente, é meu amigo, e ninguém sabia que estavam foragidos por crimes tão graves. Muito bem. Como a tecnologia tem ajudado na busca por esses foragidos? Há uso de inteligência artificial, reconhecimento facial ou outras ferramentas? Aqui em Paranaguá, infelizmente, nós ainda não contamos com câmeras com reconhecimento facial. Então, esse é um meio de investigação, né, de captura muito efetivo. Porque geralmente essas pessoas mudam de aparência, tiram barba, cortam cabelo, pintam de outra cor, então eles conseguem se disfarçar muito bem. E essas câmeras, elas conseguem localizar, né, justamente identificar essas pessoas. Aqui nós não contamos com elas, daí porque lançamos mão de outros meios de investigação, né? Justamente tentativa de localizar essas pessoas através de algum vínculo de emprego, através de outras técnicas de investigação que a gente também não pode divulgar nesse momento, justamente para evitar que essas pessoas se livrem burlem essas técnicas. Muito bem. Doutor, qual é a importância da participação da população nessas denúncias, né, para capturar esses criminosos? A importância da população é muito grande, seja denunciando os crimes que estão acontecendo, porque a grande maioria desses crimes são praticados
por pessoas dentro da sua própria casa. Então, encontra crianças e jovens que são pessoas que não têm aquela capacidade imediata de denunciar, de resistir a esse crime. Então, elas passam um tempo em silêncio, né, sofrendo caladas. Então, essas denúncias dos crimes em si são muito importantes. E após a investigação, após a condenação e a expedição de um mandado de prisão, a participação da população é muito importante, principalmente fornecendo informações verídicas, informações seguras a respeito da localização desses agentes foragidos, né? E a gente teve um feedback muito bom com a divulgação dessas imagens, desses procurados, porque todas as denúncias que nós recebemos no Nucria foram averiguadas e a gente conseguiu constatar que realmente eram denúncias verídicas e que essas pessoas estavam naqueles locais informados. Entretanto, como foi uma denúncia que já chegou um pouco tardiamente para a gente, nós não conseguimos prender essas pessoas nos locais porque elas contaram com a ajuda de familiares para foragirem, mas é muito importante essa ajuda da população. Claro que também dentro desse contexto, quando a gente fala em crimes sexuais, a gente pensa também em crianças, né, adolescentes, enfim. Aí se torna um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. Muitas das vezes demora-se até anos para que uma denúncia aconteça, né, doutor? Isso, a maioria dos nossos casos, às vezes o pessoal pergunta por que já não prende de imediato, por que não prende flagrante, não decreta uma prisão preventiva. E a gente vê no nosso dia a dia lá no Nucria que a maioria dos crimes que são denunciados para a gente ocorreu anos atrás. Então era num período em que esse jovem era criança, tinha entre 7, 8, 9 anos e que não tinha, como eu falei, nenhuma força para denunciar. Ou às vezes não se dava nem conta de que estava sendo vítima de um crime. E quando começa a frequentar o colégio, uma idade um pouco mais avançada, começa a ver as campanhas que são feitas por toda a rede, inclusive pela delegacia, de combate à violência sexual. Então eles às vezes criam força, muitas vezes se dão conta de que estavam sendo vítimas desse crime e nos denunciam. Então daí também a dificuldade investigativa de colher provas a respeito da ocorrência desse crime, porque já passou muitos anos, são crimes que não contam com testemunha presencial. Daí também a importância da gente reforçar e dar validade à palavra da vítima, coletando informes de professores, de pessoas que convivem com essa vítima, que vão dizer que ela não costuma mentir, que naquele período ela apresentou alguma mudança de comportamento. Então são investigações bem complexas. Muito bem, 6 horas mais 19 minutos. O nosso técnico aqui, José Neto, tem algumas imagens que vai colocar para a gente, principalmente para vocês que estão acompanhando a gente pelas redes sociais, imagens de pessoas que estão foragidas, né, delegado? Isso, inclusive essa primeira imagem que apareceu é de um dos que conseguimos capturar lá em Curitiba, que estava fazendo uso de documento falso, de nome falso. Então, foi uma denúncia bem precisa que foi dada a respeito dele, que diziam exatamente o endereço que ele morava, o apartamento, o nome do condomínio, o número do apartamento desse indivíduo. E depois que nós conseguimos prendê-los com o apoio do Nucria de Curitiba, essa pessoa que denunciou fez uma postagem no seu Instagram, inclusive dizendo que esse era um indivíduo que costumava chamar a irmã dela ou algum familiar dela, próximo e criança, para ir na casa dele. Então era uma pessoa que se aparentava muito simpática, que era muito extrovertido, que ganhava a confiança das famílias e das crianças e chamava para lá, digamos, para jogar videogame, comer um doce, alguma coisa. Então já estava armando alguma arapuca, né, para essa criança. E graças justamente a essa denúncia anônima, a essa ação do Nucria, nós conseguimos evitar que um novo crime acontecesse. Muito bem, então tem várias imagens, né, José Neto, sobre vários criminosos que estão foragidos por este crime, né, estupro de vulnerável, enfim, todos os crimes relacionados aí, crimes sexuais, né, doutor? Então, existe uma força-tarefa também com Polícia Militar, outras autoridades assim
trabalhando em conjunto para conseguir capturar? Isso, Existe uma parceria? Existe uma parceria muito forte com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Municipal, que sempre que nós precisamos de alguma ajuda, inclusive eles, a outra força policial sempre se disponibiliza muito. Então nós também divulgamos essas imagens junto às forças policiais para que eles fiquem atentos também, né? Caso conheçam alguém ou se deparem com uma dessas pessoas em alguma abordagem, consigam identificar e prender. Muito bem, 6 horas mais 22 minutos, 6h22, estamos aqui conversando com o delegado da Polícia Civil do Paraná, Emanuel Brandão, e eu quero deixar aqui os microfones da Rádio Litoral Sul para você deixar um recado para a população e também suas considerações finais aqui. Muito obrigado. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite para falarmos de um tema tão importante, né, quanto este, e no mais gostaria de alertar toda a população que fiquem atenta, né, aos seus filhos, aos seus jovens, para identificar alguma forma de violência sexual ou outro tipo de violência que esse jovem esteja sofrendo. Geralmente tem casos de uma mudança repentina de comportamento, começa a se automutilar, era uma criança muito extrovertida, do nada ela passa a ser uma criança mais introspectiva, o rendimento escolar ele baixa, é uma criança que começa, digamos, em um dia quente, a usar uma roupa mais que cubra mais o corpo, né? Justamente para evitar ser vista por conta do crime sofrido. Então, todo mundo ficar atento. Caso saiba de alguma situação de violência contra criança e adolescente, aciona o Conselho Tutelar, aciona a Delegacia de Polícia, né? A própria Polícia Militar também, porque toda a rede aqui de Paranaguá é uma rede que é muito atenta, né? A rede de proteção é escola, é Conselho Tutelar, é polícia, né? É saúde. Então, a gente está sempre lá de portas abertas na delegacia para receber denúncias, para esclarecer também situações que chega muita gente achando que determinada situação é crime ou criar uma violência, quando na verdade não aconteceu. Então a delegacia está lá sempre de portas abertas. Muito bem. Vamos aqui também falar o número, né? Para que você possa fazer a sua denúncia anônima, já está na tela para você que acompanha a gente pelas redes sociais, pelo 197, pelo 181 e pelo 41 3420 3600 e pelo 419 8848 8297. Se você tiver alguma informação acerca desses foragidos, procure imediatamente as autoridades. Bem, são 6 horas mais 24 minutos. Quero agradecer mais uma vez a presença do delegado Emanuel Brandão, da Polícia Civil do Paraná, que bateu um papo com a gente. Os microfones da Rádio Litoral Sul sempre estarão abertos para a Polícia Civil do Paraná. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe.